Há 13 bilhões e 800 milhões de anos, não existia absolutamente nada. Repete comigo: nada! Nem tempo, nem espaço, nem matéria, nem Wi-Fi. Aí do nada, bum! O universo nasceu. Estrelas se acenderam, galáxias inteiras tomaram forma. E num canto perdido de uma delas, há 4 bilhões e meio de anos, surgiu uma bolinha azul, modesta, mas com muito potencial. A Terra era quente, violenta, cheia de vulcão e oceano fervendo. Tipo um inferninho. Mas olha que loucura. Dentro dessas águas, algo extraordinário aconteceu. Surgiu a vida. Por bilhões de anos, a vida foi só micro-organismo invisível. Coisinhas que nem dava para ver. Aí vieram os peixes, os répteis, as plantas e os enormes dinossauros. Os dinossauros reinaram por 165 milhões de anos. Mandavam no pedaço, ninguém botava a mão neles. Aí, um asteroide gigantesco caiu na Terra e mudou tudo, de novo. Com os grandes répteis fora do caminho, sobrou espaço para os mamíferos pequenos crescerem. E em algum momento, lá nas florestas da África, surgiu uma família nova, os primatas. Há cerca de 7 milhões de anos, alguns desses primatas tiveram uma ideia: descer das árvores. E começaram a caminhar de pé. Meio torto no começo, mas era o início de uma nova história. Há 3 milhões e 200 mil anos, viveu uma fêmea pequena, chamada Lucy. Isso mesmo, ela tem nome. É uma das nossas ancestrais mais famosas. Já era bípede, mas ainda muito parecida com um macaco. Com o tempo surgiu o Homo habilis. Esse aí descobriu algo revolucionário: usar pedra como ferramenta, cortar, raspar, quebrar. Foi o primeiro engenheiro da história. Depois veio o Homo erectus, e foi ele quem dominou a maior descoberta da humanidade inteira: o fogo. Aí sim a coisa ficou séria. O fogo aqueceu, protegeu, iluminou as noites. E cozinhou os alimentos. Chega de comida crua. E em volta das fogueiras, nossos ancestrais começaram a contar as primeiras histórias. Tipo o pai do podcast. Aos poucos, esses primeiros humanos saíram da África. Atravessaram desertos, montanhas, gelo e mar. Sem GPS, sem mapa, sem nada. Em pouco tempo já estavam em todos os continentes. Em algumas dessas terras, eles encontraram outras espécies humanas. Os neandertais, por exemplo. Por um tempo, a gente dividiu o planeta com uns primos meio diferentes da gente. Mas, com o tempo, só uma espécie sobreviveu: o Homo sapiens. O humano sábio. Aquele que sabe que sabe. E às vezes acha que sabe demais. Nosso grande superpoder não foi a força, nem a velocidade, foi a imaginação. A capacidade de criar ideias, símbolos, mitos e contar boas histórias. Sem isso, a gente nem teria chegado aqui. Nas paredes das cavernas, eles desenharam animais, mãos, dança, caçada. Foi a primeira arte da nossa espécie. Os primeiros artistas, os primeiros influenciadores visuais. Por muito tempo, a gente viveu em grupinhos pequenos, caçando bicho e colhendo fruta. Éramos nômades livres, sempre em movimento, tipo mochileiro, só que sem o Instagram. Até que há cerca de 12 mil anos alguém teve uma ideia que mudaria tudo. E é uma ideia tão simples que parece besteira: plantar uma semente e esperar ela crescer. Nasceu a agricultura. Os humanos pararam de andar e começaram a se fixar num lugar. Construíram cabana, depois aldeia, depois cidade inteira. Endereço fixo, finalmente. Domesticamos cabra, vaca, cachorro, cavalo. Aprendemos a colher trigo, milho, arroz. Pela primeira vez havia comida sobrando. E o melhor, tempo livre. Com tempo livre surgiram inventores, sacerdotes, comerciantes, soldados, reis. E surgiram também as primeiras grandes civilizações. A festa estava só começando. Na Mesopotâmia, entre dois rios, alguém inventou algo mágico: a escrita. Pela primeira vez, ideias podiam viajar pelo tempo. Sem ela, eu nem estaria contando essa história agora. No Egito, os faraós construíram pirâmides gigantes para tocar o céu. Sem grua, sem caminhão, sem trator. Tudo na força. Acreditavam que, mesmo na morte, a alma continuava a viagem. Na Grécia, os humanos começaram com uma pergunta diferente: por quê?
Porque existimos, porque o mundo é assim. Era o nascimento da filosofia e das discussões intermináveis. Em Roma surgiu um império gigantesco. Estradas, leis, exércitos, cidades organizadas. Por séculos, Roma foi o centro do mundo conhecido. O mundo girava em volta deles, literalmente. Mas todo império um dia cai. Roma desmoronou e o mundo entrou numa longa fase chamada de Idade Média. Cavaleiros, castelos, reis, camponeses, muito drama, pouco saneamento. Veio a fome, vieram as pestes. A peste negra, em poucos anos, matou um terço da Europa. A humanidade quase não sobreviveu. Foi um perrengue, viu? Mas o ser humano sempre se reinventa. Veio o Renascimento, artistas, cientistas, exploradores. Da Vinci pintou. Galileu olhou para o céu e a vida voltou a ter graça. Navios cruzaram oceanos e conectaram continentes que nunca tinham se visto. O mundo não era mais um mistério distante. Virou um lugar só, bem maior do que a gente imaginava. No século XVIII, uma nova revolução silenciosa começou. As máquinas, o vapor, o ferro, as fábricas. A vida humana mudaria para sempre. E o estresse também. Depois veio a eletricidade, as lâmpadas, o telefone, o cinema. De repente já dava para falar com alguém do outro lado do mundo, sem precisar mandar carta e esperar 3 meses. No século XX, a gente voou, caminhou na Lua, construiu cidades de vidro e aço que arranham as nuvens, e não parou mais. Mas também inventamos as guerras mais terríveis da história, bombas capazes de destruir cidades inteiras em segundos. Aprendemos o quão perigosos a gente pode ser quando quer. E mesmo assim, a gente continuou sonhando. Veio o computador. Depois a internet, de repente todo o conhecimento da humanidade cabia no bolso. E a gente usa, claro, para ver vídeo de gato. Hoje, mais de 8 bilhões de pessoas vivem nessa pequena bola azul. A gente conversa com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, mas continua esquecendo de responder a mensagem da mãe. E agora, pela primeira vez, a gente criou algo que pensa junto com a gente: a inteligência artificial. Máquinas que aprendem, conversam e até sonham. E olha, algumas são bem espertinhas. Quando a gente olha para trás, vê uma espécie incrível, que partiu das savanas e chegou às estrelas, que sobreviveu a tudo e que ainda está aprendendo bastante. A história dos humanos ainda não acabou. Na verdade, talvez ela esteja só começando. E você agora faz parte dela. Aproveita bem o seu pedacinho.